Todos nós sabemos que a criança é um ser em formação, cheio de potenciais a serem desenvolvidos e que precisa de estímulos do ambiente, das pessoas que estão ao seu redor, para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. O que muitas pessoas não sabem é a forma como podem contribuir para que tudo isso aconteça, para que essa criança cresça e se desenvolva de forma saudável e integral. Eu estou aqui para te ajudar a entender o que significa estimulação infantil e entender o que você pode fazer para ajudar a criança que está perto de você a crescer de forma mais expressiva, de forma mais significativa, com mais segurança e autonomia, explorando o mundo que está ao seu redor de forma madura e consciente. O que nós precisamos entender de primeira mão é que todas as crianças, assim como nós fomos crianças um dia, passará por diversas fases no desenvolvimento infantil. E que cada fase representará um avanço para que ela chegue lá no desenvolvimento integral, sendo capaz de responder pelos próprios atos, sendo capaz de tomar decisões sozinhas, de ter iniciativa para se expressar, para falar as coisas que gosta ou que não gosta, para buscar as informações que ela precisa, resolver situações cotidianas, se relacionar com outras pessoas de forma madura e consciente. Se nós buscarmos no dicionário sinônimos do verbo estimular, nós encontraremos palavras semelhantes a impulsionar, motivar, incentivar, desafiar, encorajar. E são exatamente esses termos que representam a estimulação infantil. Quando eu estimulo uma criança, eu encorajo a criança. Eu ajudo ela a entender que ela é capaz de realizar determinadas ações, que ela é capaz de alcançar determinados resultados, o resultado que ela deseja, o objetivo que ela está buscando. Muitas vezes a criança traz um comportamento de insegurança porque ela é retrato do meio em que ela vive. E lógico, nós adultos temos também comportamentos de insegurança e muitas vezes a gente não percebe que isso reflete na vida dos nossos filhos. Por essa razão, é muito importante que nós sejamos conscientes, que nós estejamos dispostos a ajudá-los para que a gente não leve para eles comportamentos repetitivos que fazem parte da nossa realidade, porque lá atrás os nossos antepassados não tinham a mesma consciência que a gente tem hoje. Então, entendemos que estimular é encorajar. E se eu quero estimular uma criança, eu quero mostrar para a criança que ela é capaz de realizar qualquer tarefa que ela deseje, lógico que respeitando a sua faixa etária. Quanto mais estímulos a criança recebe no ambiente, melhor será a sua criatividade, a sua autonomia, a sua expressão verbal, expressão corporal, a forma como ela se relacionará com as pessoas e tomará decisões e resolverá problemas. Acontece que muitas pessoas pensam que esses estímulos devem acontecer somente no ambiente escolar ou através de terapias, o que é um grande engano. A estimulação infantil não precisa de um momento específico para acontecer. Ela pode acontecer dentro de casa, em qualquer momento, em qualquer situação que a criança estiver vivendo ao lado dos pais, dos irmãos, dos tios, de qualquer pessoa que faça parte da sua vida. A estimulação infantil pode acontecer de duas formas, de forma direta e indireta. A forma direta é aquela que tem um objetivo traçado, um planejamento, e normalmente é feita por profissionais que visam o desenvolvimento psicomotor da criança. Então, eu coloco nessa lista aí o profissional de educação física, o professor regente de sala de aula, um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional que precisa trabalhar características particulares de uma criança ou de um grupo. Mas existe também a estimulação que acontece de forma indireta e que pode ter a contribuição da família, dos tios, também dos professores em sala de aula ou do profissional de educação física, mas é um estímulo que acontece de forma natural, sabe? Que acontece por pura consciência e por puro prazer de mostrar para a criança que ela é capaz de realizar tarefas no dia a dia e que ela é capaz de manipular, de manusear coisas que estão ao seu redor, buscando um objetivo, buscando um fim. Então, vamos entender agora que todos nós que estamos em volta da criança, que todos nós que fazemos parte da sua vida, podemos contribuir para o seu desenvolvimento integral. Essa responsabilidade não tem dono, essa responsabilidade é de todos nós. Então, escola, família, familiares no geral, precisam dar as mãos para que nós possamos
contribuir para que elas sejam pessoas mais maduras do que nós somos hoje. Uma coisa muito importante que nós não podemos deixar de considerar são crianças que possuem a faixa etária muito parecida ou até às vezes até iguais, que frequentam os mesmos ambientes, como por exemplo a sala de aula, a mesma sala de aula, ou frequentam o mesmo parquinho no bairro. Às vezes são primos e se comportam de forma totalmente diferente. As crianças diferentes trazem carga genética e, mais do que isso, trazem a reprodução de comportamentos dos adultos que estão ao seu redor e que as educam da forma que eles acham correto, porque assim eles foram educados. Então, é muito comum acontecer comparação entre as crianças que são da mesma idade, onde o adulto, independente de quem seja da família, coloca uma criança como modelo e compara as crianças que não têm aquele comportamento, ou não se comportam, ou não agem da mesma forma, colocam como se elas estivessem atrasadas ou erradas em relação ao outro. Quando, na verdade, não tem nada a ver. Isso é um grande erro que pode trazer grande frustração para os pequenos que estão se esforçando para realizarem tarefas, alcançarem resultados que eles ainda não conseguem. Então, nosso objetivo é fazer com que a criança explore o mundo que está ao seu redor, se desenvolva de forma crítica e madura, independente das outras crianças. É oferecer para cada ser o caminho para que ele possa ser melhor do que ele mesmo todos os dias. Outra coisa que influencia muito no desenvolvimento infantil e que muitas vezes deixa uma criança parecer mais desenvolvida do que a outra, mais estimulada do que a outra, é o acesso ao brincar. A criança, quanto mais a criança brinca, mais segura ela se torna na exploração do ambiente. Então a criança que brinca pula, rola, rasteja, manipula objetos, se comunica, ela chora, ela se frustra, ela conquista coisas, ela conquista resultados e se sente empoderada. E isso faz toda a diferença no desenvolvimento global infantil. Então a criança que tem acesso ao brincar, a criança que tem acesso à brincadeira, a recursos materiais diversificados, é diferente, ela é diferente no meio. Só que isso muitas vezes não acontece porque o adulto não tem essa informação, O adulto não sabe como fazer. O adulto se sente limitado. Ele acaba atribuindo isso para o ambiente escolar ou para o ambiente terapêutico, tirando dele a responsabilidade porque ele simplesmente, não é nem por maldade, é porque ele realmente não sabe como proceder. Uma outra questão que é muito importante a gente falar é que os estímulos infantis, eles acontecem com muita transparência na educação infantil e no ensino fundamental. Porém, ele pode continuar ao longo de toda a vida, tá? A primeira infância, até os 7 anos principalmente, e depois até os 14 anos, a criança absorve com muita facilidade tudo que é aprendido. E nessa fase inicial é muito importante para o desenvolvimento da sua personalidade. Por essa razão é importante incentivar a autonomia, a autoconfiança, a autoestima, porque ela vai levar isso para o resto da vida. E se ela se sentir insegura, se ela for uma criança que na primeira infância tem medo de se expressar, medo de agir, certamente ela vai refletir isso lá na fase adulta e vai se prejudicar em várias questões, questão profissional, de apresentação de trabalhos na escola, de repente se aproximar de uma pessoa que ela goste. Então é muito importante que a criança tenha esse estímulo no primeiro momento da infância. No ambiente escolar, é muito importante que esses estímulos extrapolem o livro didático e oportunizem a criança a vivência lúdica de todos os conteúdos que são propostos no currículo. Dessa forma, a metodologia ideal, a proposta pedagógica ideal é aquela que coloca o aluno como protagonista, como ser ativo, pensante, que elabora hipóteses e busca respostas para os seus questionamentos. Uma escola que proporciona ao aluno diversos estímulos ao longo da sua infância, que oferece a ele condições de explorar o meio e que permita que ele seja um ser ativo, é uma escola que está preparando a criança para a vida.